última sessão plenária do ano, os parlamentares aprovaram um projeto do governo que estima as receitas e fixa as despesas do Estado para o ano que vem. A arrecadação prevista é de cerca de 58 bilhões de reais e as despesas calculadas em torno de 77 bilhões. Entre as principais despesas do Estado estão os gastos com previdência social, segurança pública, educação e saúde. Foram aprovadas mais de 90% das emendas apresentadas pelos deputados. Foram 5.066 emendas, onde nós incorporamos mais de 99% delas. Apenas 39 emendas não puderam ser incorporadas na LOA. A gente fica feliz com a participação, muitas propostas no aumento da arrecadação, porque é o único caminho da gente poder fugir dessa crise. E as únicas que não foram aprovadas foram aquelas que não destinaram, da onde sairiam os recursos para que a gente pudesse aprovar. O momento é muito complicado, a projeção é de cerca de 19 bilhões de déficit e a gente não podia ser irresponsável de inventar receita para poder buscar o equilíbrio e principalmente mostrando para os outros poderes e principalmente para o Executivo a realidade do orçamento para que o planejamento possa ser feito da melhor forma possível, principalmente implementando as políticas de austeridade, cortar toda a gordura possível para que a gente possa finalizar o ano que vem da melhor forma possível. O deputado Carlos Mink alertou sobre as dificuldades que um orçamento com déficit pode gerar. O governo apresentou um orçamento que tem um buraco de 19 bilhões. Ou seja, o governo está dizendo que vai gastar 19 bi a mais do que o que vai receber. Se não houver nenhum milagre, em maio não vai ter dinheiro para pagar a segurança pública. Então isso é de uma gravidade brutal. Eu sou de oposição, mas nós fizemos uma reunião com 9 especialistas, junto com Pedro Fernandes, Luiz Paulo, pessoal da FGV, IBRE, Firjan, o FRJ, o ERJ, soluções para o Rio, reativar alguns setores, setor naval, turismo, porque o pior problema do Rio não é o petróleo, como dizem, que o preço do petróleo caiu, mas o do dólar aumentou. Então a gente perdeu, mas perdeu pouco. O pior foi o ICMS. Se não reativar algum setor, você não recompõe. A bancada do PSDB apresentou alternativas para aumentar as receitas do Estado e limitou a, no mínimo, 1% da receita corrente líquida o percentual destinado à concessão de incentivos fiscais. Na lei de diretrizes orçamentárias, tinha sido aprovado, quanto desejo nosso, queria se gastar 5% da receita corrente líquida em incentivos e benefícios fiscais. 5% da receita corrente líquida representa 2 bilhões e meio de reais. É um valor exagerado, até porque a regra do jogo agora mudou. Com a lei que aprovamos, de que o incentivo fiscal fica suspenso por 2 anos, mas se abre uma exceção para fazê-lo por lei, com audiência pública, com obediência à lei de responsabilidade fiscal, Então nós podemos controlar melhor esses números. Então esses 5% foi alterado para 1% no mínimo, mas é um mínimo que pode se tornar um máximo. E a bancada do PSOL aprovou emenda que garante a prioridade no pagamento de servidores. Isso é importante, os servidores tiveram muita dificuldade esse ano. Agora a gente tem um salário de novembro parcelado em 9 vezes. A nossa emenda visava prioridade absoluta ao pagamento dos servidores e também o não parcelamento. A gente não conseguiu aprovar a emenda inteira, eles fizeram uma subemenda, ou seja, o Estado vai poder parcelar outros pagamentos, lamentavelmente, mas a prioridade do pagamento é ao servidor público. Isso é uma conquista muito importante, porque a gente sabe que essa crise vai perdurar, infelizmente, por 2017 também. Também foi aprovada as alterações necessárias ao plano plurianual para os próximos 4 anos, para adequar aos novos valores do orçamento do Estado. Depois da aprovação do orçamento, o presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani, e o primeiro secretário da mesa diretora, deputado Geraldo Pudim, apresentaram um relatório de atividades da Alerj em 2016. Eles destacaram as dificuldades econômicas enfrentadas pelo Estado e o papel da Alerj na busca de soluções. Nós estamos com um orçamento de 25 a 30 bilhões a menos do que nós já tivemos há 3 ou 4 anos atrás. Não se faz milagre.
É preciso recuperar as finanças e recuperar a economia, e o Brasil precisa voltar a crescer. O presidente agradeceu a colaboração dos deputados e a dedicação dos funcionários da casa, principalmente nas discussões do pacote de austeridade do governo. Pisciani destacou as dificuldades do Estado e das prefeituras em garantir o pagamento dos servidores. O Estado vive um momento muito difícil, esse atraso no salário dos funcionários, né, esse parcelamento em 9 vezes, quer dizer, uma boa parte dos funcionários do Executivo vão receber R$ 400 até o Natal. Então, isso é uma situação de grande tristeza. Somente 23 prefeituras até ontem tinham pago o 13º salário dos seus funcionários, mais 23 prometeram pagar hoje, mas isso é metade das prefeituras, são 92. Então, 50% das prefeituras não pagarão 13º. Tem municípios com 4 meses de salários atrasados. O Rio de Janeiro, que vinha tendo a menor taxa de desemprego do país, de setembro para cá, é o estado que tem tido, de cada 10 demissões de carteira assinada, 6 são no Rio de Janeiro. Então é uma crise muito grave, é preciso ter muito equilíbrio, trabalhar muito. O governo do estado precisa ter muita humildade. Teve uma vitória agora no Congresso Nacional. Nós temos que agradecer ao presidente Rodrigo Maia, que é aqui do Rio de Janeiro, que de forma eficiente vai ajudar os estados que já estão com calamidade decretada pelos poderes legislativos. O terceiro vice-presidente da Casa, deputado Marcos Vinícius, lembrou as ações de economia da Casa que serviram de exemplo a outros poderes. Mais uma vez, a Assembleia do Rio de Janeiro sai na frente, né? Vai virar, no próximo mandato, no início de 2019, como a primeira Assembleia a não ter mais carros, né, oficiais para os deputados. E eu acho que esse é o recado que o Brasil quer, que o Estado do Rio de Janeiro precisa. A gente vai passar um Natal muito apertado para o funcionalismo público e a Assembleia deu a sua fatia, né, e 2017 tem que ser nessa toada, vai ter que ser de austeridade, de corte nos gastos da Assembleia, nos cortes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. Nós vamos continuar nesse caminho. Eu acho que é o que o Brasil precisa e nós temos que começar pelo Estado do Rio de Janeiro. O deputado Paulo Melo falou sobre a importância da união para a superação da crise e destacou o trabalho de interlocução da Alerj com os servidores. O parlamento está sempre de frente. Foi um momento muito difícil, faltou política ao governo. O governo não teve a sensibilidade política, a gente sabe das dificuldades do governo, mas a Assembleia Legislativa teve que resolver todos os problemas, acertar os ponteiros, e isso levou a um confronto natural com as opiniões, com as ideias, com as necessidades. Nós esperamos que no próximo ano a gente possa ajudar mais o Estado do Rio de Janeiro, o governo se organize mais, o governo federal ajude de uma maneira mais direta, e o parlamento possa atender o seu primórdio, que é ficar do lado da população e ajudar a população a realizar os seus desejos e principalmente suas necessidades. O deputado Conte Bittencourt sugeriu que a Alerj continue buscando parcerias entre os poderes para ajudar ao Estado. Apesar de todas as adversidades, o Parlamento Estadual cumpriu o seu papel, debatendo aqui com profundidade todos os temas que passaram, debatendo com profundidade essa crise do Rio de Janeiro, que nasce no Poder Executivo, e é a responsabilidade quase exclusiva do Poder Executivo. O Parlamento soube cumprir a sua agenda. Agora, isso só não resolveu. O que esperamos para 2017 é que o Legislativo, o Judiciário, o Executivo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, Defensoria Pública Estadual, sentem à mesa para encontrar um projeto que possa, a médio prazo, encontrar o caminho para o Rio de Janeiro. Mesmo com o encerramento do ano legislativo, o presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani, garantiu que segue nas articulações com os outros poderes para ajudar o Estado a enfrentar a crise. Pisciani deve se reunir nos próximos dias com o presidente eleito do Tribunal de Justiça para buscar mais recursos para o Estado com ações que estão em andamento na Justiça. Nós temos, por exemplo, o Fundo de Recuperação Fiscal, que está paralisado por causa de uma liminar. Nós temos uma decisão anterior do Tribunal de Justiça do Rio que, enquanto o Supremo não decidiu, ele resolveu aguardar a decisão do Supremo. Nós queremos essa cassação dessa liminar por esse princípio, porque o Supremo não deu a liminar. E a Advocacia Geral da União
apontou pela constitucionalidade, deu parecer pela constitucionalidade. Isso são 2 bilhões para o Rio de Janeiro. Dia 17 de março, nós temos um grupo de deputados que já vão à Agência Nacional de Petróleo agora no mês de janeiro para discutir a decisão do ministro Fux. São mais de 2 bilhões de reais. Nós queremos abrir uma interlocução com a Petrobras, né, junto com o Executivo, conversamos com o deputado Cristino Auri, que vai ocupar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico a partir de 1º de janeiro, sobre a questão do Repetro. O que nós não podemos é patrocinar a importação de equipamentos sem nenhum conteúdo nacional. Isso são mais de 4 bilhões. Então tem uma série de questões que passam por articulação, né? A gente vê que o Executivo hoje tem uma dificuldade enorme nessas articulações, não é preciso que os outros poderes juntem, não no sentido sempre mantida a independência, mas buscando, dentro do princípio constitucional da harmonia, uma forma de ajudar o Rio de Janeiro a sair disso, né? Pisciani terminou dizendo que todos sairão perdendo com a crise econômica do Estado, mas que espera que mesmo com as dificuldades, 2017 seja um ano melhor. Todos saímos perdedores porque sairíamos fortalecidos se os salários estivessem em dia, se as escolas estivessem funcionando, se as escolas técnicas estivessem em pleno funcionamento, se o serviço de saúde tivesse mais qualidade e se a segurança tivesse com os recursos suficientes para garantir a tranquilidade. Por exemplo, agora nessas festas de fim de ano, só em Copacabana teremos mais de 2 milhões de pessoas, é preciso ter uma segurança eficiente e é preciso garantir esta segurança para que no ano que vem a gente receba o dobro de turistas desse ano, alavancado pelas imagens que foram transmitidas para o mundo todo nas Olimpíadas e Paralimpíadas, porque isso sim traz emprego, traz recursos. Foi um momento triste, foi um ano triste, saiu perdedor todos aqueles que estão no exercício de cargos públicos. Mas eu espero que, com a ajuda de Deus, aí a gente tenha um caminho muito melhor para a população do que tivemos esse ano de 16.